Daí, pessoal, seguinte, hoje eu vou fazer o vídeo. Na verdade, não sou bem eu que vou fazer esse vídeo, tá? O Júlio Fabrício Belém, ele fez um pedido sobre demonstração de fórmulas na parte de matemática financeira. Mas para quem vai fazer esse vídeo foi quem me ensinou matemática financeira. Meu irmão mais velho, Marco Bara. Vem cá, por favor. Meu irmão mais velho, tá? Ele que me ensinou matemática, o pouco que eu sei, então aqui foi ele que me ensinou, tá? E ele vai fazer essa dedução para você. Então, Júlio, um abraço e aproveita a explicação. Vai lá. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal tão procurado, dedicado aí agora, essa aula dedicada então ao Júlio, né? Nós vamos na aula de hoje fazer a demonstração da fórmula do valor atual de uma série postecipada. Daí você vai dizer, mas e as outras séries? A fórmula, a maneira é muito parecida, né? Eu vou começar assim, eu vou primeiro apresentar a fórmula e depois nós vamos desenvolver o raciocínio até chegar a esta fórmula. Então, o assunto, na verdade, é este aqui. A fórmula de uma série postecipada, o valor atual particularmente, é dado, você vai encontrar em diversos livros, em diversos canais, né? A fórmula é dada assim, valor atual é igual a T que multiplica 1 mais I elevado a N, tudo isso aqui menos 1, divididos por I que multiplica 1 mais I elevado a N. Então esta é a fórmula que vocês vão encontrar lá para uma série postecipada, valor atual de uma série postecipada. Professor, uma pergunta. Pois não. E essa fórmula eles utilizam para concurso público? Perfeitamente. Nível superior, para nível superior. Para quem vai fazer um concurso público que tenha nível superior, então eles vão usar essa fórmula aí para renda postecipada, é isso? Perfeitamente. Apesar que a abordagem é outra, no concurso público, eles não vão pedir para você fazer essa conta. Os dados serão fornecidos. Na verdade, você vai consultar uma tabela e depois que a gente deduzir a fórmula, eu vou explicar como você consultar essa tabela. Ok? Mas, particularmente, a situação é essa. Eu tenho uma série, vou colocar aqui uma série, 0, 1, 2, até um tempo N. Tempo 0, 1, 2, N menos 1 e N. Muito bem. A série postecipada quer dizer o seguinte, nós vamos aqui falar no valor atual, portanto, no tempo 0, né? E vamos colocar então os pagamentos. Mas que pagamentos são esses? Que vão acontecer no período. Então, esses pagamentos eu vou chamar de T. T são os nossos termos, são os nossos pagamentos. Então eu tenho uma série aqui de pagamentos. A característica desta série é que os pagamentos ocorram sempre no final do período. Muito bem, olha só, os pagamentos vão ocorrer no final do período. E basicamente é isso que nós vamos fazer. Esta fórmula tem a capacidade de pegar cada um desses pagamentos, trazer para o tempo 0, portanto, nós vamos descapitalizar cada um desses pagamentos, e essa fórmula vai nos dar exatamente o resultado, já no tempo 0, todos os valores, todos os pagamentos futuros, já descapitalizados e, principalmente, somados. Os valores estarão somados. É como se fosse assim, qual é o valor à vista de uma mercadoria? E eu tenho a possibilidade de fazer uma série de pagamentos. Professor, e essa soma dessas parcelas, eu não posso somá-los em tempos diferentes, né? Princípio básico, não é possível. Você não pode somar valores em datas diferentes. Essa fórmula vai nos dar exatamente essa possibilidade. Nós vamos trazer cada um desses pagamentos, todos para o tempo 0, e agora sim, na data focal 0, é onde serão efetuados essa soma. Ok? Muito bem. Então nós vamos para o outro lado do quadro e nós vamos começar então a desenvolver essa fórmula.
Existem alguns pré-requisitos e no decorrer da demonstração eu vou solicitar esses pré-requisitos. Venham comigo então. Então nós temos aqui a nossa série 1, 2, 3 e assim por diante, n-1 e n. Muito bem. Para facilitar a nossa vida, nós vamos fazer o seguinte. Depois eu vou generalizar isso. Nós vamos considerar os pagamentos unitários, quer dizer, todos os pagamentos iguais a 1. Ah, professor, por que isso? Simplesmente para facilitar a demonstração. Então, está aqui. Pagamento. Primeiro pagamento, 1. Segundo pagamento, 1. Terceiro, 1. E assim por diante. Penúltimo pagamento, 1. Último pagamento, 1. Todos os pagamentos iguais a 1. Legal. Professor, mas os pagamentos podem ser diferenciados, né? Necessariamente não precisa ser todos iguais a 1. Não. Todos, aqui para a demonstração, todos iguais a 1. Faltou dizer o seguinte, aqueles pagamentos, depois na hora que eu for generalizar, os pagamentos serão todos iguais e não serão pagamentos diferentes. Por exemplo, no primeiro mês eu pago R$1.000, no segundo mês eu pagarei R$1.000, no terceiro R$1.000 e assim por diante. Então nas séries participadas e todas as séries, todos os pagamentos têm valores iguais, é isso? Essa é a característica, todos os pagamentos iguais. Eu vou fazer mais uma observação, já adiantando um pouco. Quem for trabalhar com tabela Price, por exemplo, esta fórmula que nós vamos desenvolver agora é que vai nos possibilitar calcular a prestação de um financiamento pelo sistema Price. Então, o sistema de amortização Price, a característica é que os pagamentos são todos iguais. São todos iguais. E essa fórmula que nós vamos desenvolver é exatamente o que vai nos possibilitar encontrar o valor da prestação da tabela Price. Ok? Muito bem. Então, aqui eu estou particularizando pagamentos todos iguais a 1. Eu quero encontrar o valor atual. Está aqui. O que eu tenho que fazer então? Eu vou ter que pegar cada um desses pagamentos e trazer para o tempo zero. Então, vou pegar cada um desses pagamentos e nós vamos trazer para o tempo zero. Vou, portanto, descapitalizar. Muito bem. Qual é o fator de descapitalização? O fator de capitalização é 1 mais I elevado a N. O de descapitalização é 1 mais I elevado a menos N. Muito bem. Então, vamos lá. Vou descapitalizar o primeiro pagamento. Quanto tempo vou descapitalizar? Um período. Portanto, 1 mais I elevado a menos 1. O segundo pagamento, vou descapitalizar quantos períodos? 2 períodos. Portanto, 1 mais I elevado a menos 2. E assim por diante. O penúltimo pagamento, 1 mais I elevado a menos N menos 1. E finalmente, o último pagamento, 1 mais I elevado a menos N. Legal. Então, estão aqui. O que eu estou fazendo? Estou pegando cada um dos pagamentos, estou descapitalizando, estou trazendo para o tempo zero. Se estão todos agora na mesma data focal, no caso do tempo zero, eu posso fazer o quê? Eu posso somá-los. Só posso somar valores na mesma data focal. Muito bem. Se eu posso somar esses valores aqui, então, eu vou escrever assim. Vou chamar de A, por enquanto vou chamar de A minúsculo. A de valor atual. Esse A minúsculo eu estou chamando por um único motivo. Porque a série é uma série unitária. Depois nós vamos generalizar essa história. Bom, professor, uma pergunta. Ali no fator de descapitalização, ele é elevado, 1 mais I elevado a menos 1, 1 mais I elevado a menos 2. Isso é decorrente da fórmula de montante de juros compostos, só que daí você colocou o capital em evidência, foi isso, né?
E aí como o capital é 1, acho que é isso ou não? Sim. Na verdade, assim, não é o capital que é 1, é o montante que é 1. É, o montante que é 1, exato. O montante que é 1. Podemos chegar a essa conclusão, sim. Vamos fazer então um parênteses aqui. Está sendo questionado, a fórmula do montante, já vista para vocês, é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Quando eu vou descapitalizar, então na verdade eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o C. Então nós temos que montante é dividido por 1 mais I elevado a N. Particularmente o montante não é 1? Então vamos lá. Para M igual a 1, no nosso caso, tá? Nós temos que o capital será, portanto, 1 dividido por 1 mais I elevado a N. Matemática básica. Nós temos no denominador 1 mais I elevado a N, passando por numerador, ele vai com o expoente o quê? Negativo. Ah, legal, então. Olha lá, capital, então é igual a 1 mais I elevado a menos N. Essa é a situação, então. Ah, então é por isso que lá... A última, então. Perfeito. Ah, entendi. Isso, perfeito. Muito bem. Feito, então, essa consideração, vamos continuar. O nosso foco, na verdade, é chegar na nossa fórmula do valor atual, da série o quê? Essa série postecipada. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Então, eu estou chamando de A. A minúsculo é o valor atual de uma série, então, postecipada unitária. Bom, então, o que eu posso fazer? Eu posso somar esses termos aqui. Posso ou não posso? Pode. Se eu somar, né? Se eu somar isso aqui, então nós podemos escrever assim: 1 mais I elevado a menos 1 mais 1 mais I elevado a menos 2 mais 1 mais I elevado a menos 3 e assim sucessivamente 1 mais I elevado a menos N menos 1 e finalmente 1 mais I elevado a menos N. Legal. Colocar a sequência dessa forma ou escrever desta forma, vocês concordam que vai ser exatamente a mesma? A ordem dos fatores aqui da soma é indiferente? Eu posso escrever dessa forma, mas posso escrever de trás para frente. Posso escrever assim. Propriedade comutativa, professor, né? Exatamente. Mais. Mereço 10. 1 mais I, eu sei, vamos ver. Vamos ver. 1 mais I na menos 3. 1 mais I na menos 2. Finalmente, 1 mais I na menos 1. Muito bem. Aqui eu quero agora uma atenção toda especial para deixar um pouco mais enxuto, para não ficar tão carregado. Eu vou chamar uma variável auxiliar. No lugar do 1 mais I, eu vou chamar uma variável auxiliar, por exemplo, U. Chamando de U. Só para facilitar a escrita, professor? Exatamente, para ficar mais enxuto. Chamando 1 mais I de U. Eu gosto muito de X. Cada um põe o que prefere. Eu gosto de U. Chamando 1 mais I de U, podemos escrever então assim: U elevado a menos N mais U elevado a menos N menos 1 e assim por diante. Mas aqui eu quero atentar para o seguinte agora. Se nós observarmos essa sequência, eu vou fazer uma afirmativa e já vou mostrar que essa afirmativa é verdadeira. Essa sequência está numa progressão geométrica. Ela está num APG. Mas de que razão? Bom, vamos observar. Se eu pegar um termo qualquer da sequência e dividir pelo anterior, vocês concordam que eu encontro a razão da progressão geométrica? Sim, senhor. Então vamos lá, vamos pegar aqui U na menos 1.
só para fazer aqui a nossa constatação que realmente isso aqui está numa progressão geométrica. Pegando, por exemplo, U na menos 1, dividido pelo seu anterior, portanto, U na menos 2. Divisão de bases iguais. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Não é isso que aprenderam lá no ensino fundamental? Então, vai lá. Menos 1 menos 2, isso aqui vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, Mais um. portanto, U. Elevado a 1. Ah, legal. Então, se eu pegar um outro termo qualquer, U na menos 2, U na menos 2, vamos dividir com o seu anterior, portanto, U na menos 3. Chegamos à mesma conclusão. Menos 2, menos 3. Confirmando, portanto, que realmente esta sequência está numa progressão geométrica. No caso de razão, U. Muito bem. Isso aqui está numa progressão geométrica de razão U. Mas detalhe, isso aqui está numa PG, mas eu estou somando termos de uma PG. Se nós estamos somando termos de uma PG, caso eu vou precisar, é aí que eu falei, eu preciso agora de um conhecimento lá do ensino médio. Ensino médio. Fórmula da soma, né? Fórmula da soma da PG. Então vamos aqui, só recordando, né? Soma de uma progressão geométrica. Então, conforme vocês devem ter visto lá no ensino médio, né? A soma da PG. Professora Isabelle, a senhora se lembra? Soma da Em PG. algum lugar do cérebro, certeza. Nós temos lá como sendo o último termo da sequência, vezes a razão, menos o primeiro termo da sequência, divididos pela razão menos 1. Quer dizer, se nós aplicarmos essa fórmula aqui, ela vai nos dar exatamente a soma dos termos de uma progressão geométrica. Podemos fazer um exemplo aqui, mas não sei se é o caso, porque a demonstração acaba ficando um pouco mais extensa. Mas posso garantir que isso aqui então vai te dar realmente a soma dos termos de uma progressão geométrica. Muito bem. Então vamos adaptar o nosso A. Eu posso escrever como sendo então, não é o último termo da sequência? No meu caso, quem é o último termo da sequência? Né? U na menos 1. Legal. U na menos 1. Vezes A razão. a razão. A razão já tinha calculado. Quem que é a razão? U. Menos o primeiro termo da sequência. U na menos N. N. Divididos pelo quê? É a razão. Tudo isso aqui menos 1. 1. Então, a grosso modo, essa aqui já seria a fórmula do valor atual. Não é uma maneira simpática. Não é uma maneira simpática, por diversos motivos. Primeiro, tem que voltar. Quem que era U? Lembrando, U é quem? 1 mais I. Legal. Mas eu estou com um expoente negativo. Eu tenho aqui U elevado a menos 1 vezes U. Ora, multiplicação de bases iguais. O que nós fazemos? Conserva-se a base E somamos os expoentes. Quanto vai dar a soma dos expoentes? 0. E todo número elevado a zero é quanto? 1. Pronto, está resolvido o problema. Uma parte do problema está resolvido. Então nós podemos escrever aqui A, valor atual. Isso aqui então deu 1 menos U na menos N divididos por U menos 1. Não está legal ainda. O que está me atrapalhando aqui? Não é que eu poderia apresentar isso como fórmula, mas não é de praxe você apresentar uma fórmula com expoente negativo. Então, já que nós podemos ainda usar um pouco mais da matemática básica aqui, eu vou usar um artifício. Eu vou multiplicar e vou dividir pelo mesmo elemento. Mas esse elemento tem que ser um elemento conveniente. Quem seria esse elemento conveniente? Se eu quero eliminar esse menos n, está no expoente, eu vou multiplicar e dividir por U elevado a n. E daí resolvo o nosso problema. Então, vou multiplicar e vou dividir por U elevado a n. É que na verdade, professor, daí você fazendo essa multiplicação e divisão de U elevado a N divididos por U elevado a N, na verdade está multiplicando por 1. Perfeito. E o 1 elemento neutro que não vai alterar em absolutamente nada. Ah, perfeito. Ok. Muito bem. Vamos usar então a distributividade. Então podemos escrever assim: valor atual
será nada mais, nada menos, U elevado a N vezes 1, está lá, U elevado a N. U elevado a N vezes U elevado a menos N, já fizemos essa conta. Multiplicação de bases iguais, conserva-se a base, soma os expoentes. Vai dar 0. Dá 0, portanto, novamente, isso aqui deu quanto? 1. Portanto, tudo isso aqui menos 1. E temos lá ainda U menos 1, eu vou deixar indicado aqui. Não vai usar a propriedade Menos distributiva, 1. então? Não, vou deixar aqui Indicado. indicado. Ok. Agora sim, nós vamos voltar. O que eu tinha chamado lá no início? Quem que era U? Não é 1 mais I? Legal. A, portanto, voltando à notação, 1 mais I. 1 mais I elevado a N, tudo isso aqui menos 1. U. 1 mais I. 1 mais I Menos 1. menos 1. Entre parênteses, né? Vezes 1 mais I elevado a N. N. Primeiro parênteses, tem 1 menos 1. 1 menos 1, Morreu. zerou. Sobrou quem? I. Que multiplica o segundo parênteses. Perfeito. Vamos passar limpo então isso aqui. Então nós ficamos assim. Valor atual nada mais é do que 1 mais I elevado a N, tudo isso aqui menos 1. I que multiplica 1 mais I elevado a N. Esta é a fórmula do valor atual de uma série post-dissipada. Unitária. Unitária. Agora nós vamos generalizar isso aqui. Vou chamar de A maiúsculo. A maiúsculo nada mais é, agora sim, os pagamentos. Eu vou chamar de T, que multiplica o A minúsculo, que eu acabei de deduzir. Portanto, valor atual nada mais é do que T, e multiplica esse A. 1 mais I elevado a N menos 1, divididos por I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Exatamente a fórmula que nós tínhamos, então, queríamos chegar. Aí. Aí é a nossa fórmula. Sensacional esse conceito de I. Aí é Olha a lá. nossa fórmula. Sensacional. Dedução. Beleza. Não, maravilha. É, para quem gosta, né, de matemática. Espero que tenham gostado. Na verdade, isso aqui é a demonstração. Uma coisa que é muito chata é assim: você pega uma situação matemática financeira, você vai usar a fórmula tal, e às vezes não sabe de onde veio essa fórmula. Então aqui está a origem desta fórmula aqui, que é do valor atual de uma série post-dissipada, que é exatamente se eu isolasse esse T aqui, T no pagamento, essa fórmula aqui é usada na tabela Price. Os pagamentos, portanto, são todos o quê? Constantes. Alguém poderia perguntar ainda, e uma série antecipada? Então, a maneira é análoga, a demonstração é análoga, mas com detalhe: se é uma série antecipada, o primeiro pagamento não ocorrerá no final do primeiro período. Mas no início? Será no início. Perfeito. E se fosse uma série diferida? A diferida é aquela que existe um período de carência, né? Então, a mesma coisa, o processo é exatamente o mesmo. E alguém poderia estar perguntando ainda, particularmente o Júlio, né? O Júlio lá que perguntou, que gostaria de ver... Júlio Fabrício. Fabrício, com relação ao valor atual e eventualmente a forma do montante. As prestações que ele queria saber. O montante é um pouco diferente, quer dizer, a montagem é a mesma, só que no lugar de você descapitalizar, mandar tudo por tempo zero, o que você vai fazer com o montante? Vai capitalizar. Você vai capitalizar e vai mandar lá por tempo N. Mas o princípio é o mesmo. Perfeito. Espero que tenham aproveitado, tenham gostado e bons estudos. Valeu. Obrigado, professor. Esse é meu irmão. Valeu, moçada.